Olá, meu querido. Aqui é o professor Ítalo Boritza e hoje nós iremos continuar a aula de espelhos esféricos falando sobre o estudo analítico da imagem. Bom, nós podemos determinar a posição da imagem graficamente, né? A posição, as suas características, que nem nós fizemos na aula anterior. Mas pode-se também determinar a posição de uma imagem por meio de equações. Então tem como relacionar a posição da imagem, posição do objeto, a distância focal, raio de curvatura, tamanho da imagem, tudo isso a partir de equações. E essas equações, isso que nós iremos fazer, é chamado de estudo analítico da imagem. Na figura abaixo, nós temos que, então, nós temos aqui uma figura de um objeto, os raios de luz emitidos por esse objeto, que são refletidos pelo espelho, e o encontro desses raios refletidos aqui forma uma imagem, certo? Nós temos que a distância do F até o vértice do espelho é chamada de distância focal, né? Ele fica na metade do raio de curvatura. O raio de curvatura que é do centro até o espelho é um valor e o foco é a metade aqui, ó. Ou seja, o raio de curvatura é o dobro da distância focal. Nós temos também o ponto P, que é a distância do objeto até o espelho, ou seja, P, distância do objeto até o espelho. Nós temos também o P', que é a distância aqui, ó, que quis aqui na imagem, da imagem até o espelho. Então, a distância da imagem até o espelho. Nós temos o O. O que é o O? O O é a altura do objeto. E nós temos o I. O que é o I? O I é a altura da imagem. Então, esses aqui são algumas medidas que nós temos no espelho. O F, distância focal, distância do objeto é o P, distância da imagem P', o O, altura do objeto, o I, altura da imagem. Vamos lá agora falar da equação de Gauss. O que é a equação de Gauss? É a equação que relaciona a distância focal com a distância do objeto e da imagem. Essa daqui é chamada de equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto até o espelho, né? Mais 1 sobre P', que é a distância da imagem até o espelho. Essa equação pode ser escrita de outra forma, que é a forma que eu mais gosto de utilizar. Se você fazer o MMC de P e P', multiplicar cruzado, enfim, essa equação você pode arrumar ela e ela ficar dessa forma aqui, ó. F é igual a P vezes P' dividido por P mais P'. Então, multiplica em cima o P e o P' e divide pela soma embaixo. P é a distância do objeto, P' é a distância da imagem e F é a distância focal. Nós temos também a equação do aumento linear da imagem, linear transversal da imagem. Ela mede quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto. Então, essa daqui é a equação do aumento linear transversal. Ué, professor, uma equação com várias igualdades? Né? A equação não tem uma igualdade? Ela tem várias igualdades porque você pode igualar qualquer um desses termos. Por exemplo, o A você pode calcular como sendo I sobre O. Ele vê quantas vezes a imagem é maior que o objeto, certo? Essa daqui é a equação que define o aumento linear. Quantas vezes a imagem é maior que o objeto? Então, é uma divisão entre elas. Só que o A, que é o aumento linear transversal, pode ser calculado também como sendo menos o P', que é a distância da imagem, dividido por P, que é a distância do objeto. O A pode ser calculado também como sendo F, que é a distância focal, dividido por F menos P, que é a distância do objeto. Então, qualquer uma dessas formas, dessas equações aqui, você pode igualar qualquer um desses termos para descobrir o A. Ou igualar entre eles também, para descobrir alguma outra grandeza que o exercício quer que você determine. Mas nas questões vocês vão ver que não é difícil utilizar essa equação, não. Bom, esse A aqui, ele pode ter valor maior que 1, seu módulo. Quando eu falo módulo, não importa o sinal, tá? Você vai olhar o número, menos 2. Olha o 2, é maior que 1? É. Então, quando fala módulo, é assim você olhar o sinal. Se o número o módulo dele for maior que 1, significa que a imagem é maior que o objeto. Por exemplo, o A não é I sobre O? Vamos supor que o I vale 20 centímetros e o O vale 10. Certo? A imagem vale 20 e o objeto vale 10, a sua altura. Quanto que é 20 dividido por 10? É 2. 2 não é maior que 1? É.
Então quer dizer que a imagem é 2 vezes maior que o objeto. Isso que é o aumento linear. Se eu dividir 20 por 10, não vai dar 2? Sim, se é 2, quer dizer que a imagem é o dobro do tamanho do objeto. Então o A deu maior que 1. Vamos agora, por exemplo, o caso que o A dá menor que 1. Vamos pegar esse I agora, não vai ser mais 10. Esse I agora vai ser 5. Ou seja, a imagem tem 5 centímetros e o objeto tem 10 centímetros. Quanto que é 5 dividido por 10? 5 dividido por 10 é 0,5 ou 1 sobre 2. Isso aqui, ó, não vai dar menor que 1? Vai. Ou seja, a imagem é menor que o objeto. E se o A for igual a 1, significa que a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Ou seja, se a imagem for 10 centímetros também, quanto que é 10 dividido por 10? 10 dividido por 10 não é 1? Se o A der 1, significa que a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto. Ou seja, este A me fornece quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto. Por isso, se a questão falar que uma imagem formada por um espelho ela é 3 vezes maior que o espelho, se ela é 3 vezes maior, o A vale 3. Se ela é 3 vezes menor, o A vale 1/3. Se a imagem é o dobro, o A vale 2. Se a imagem é a metade, é 1 sobre 2. Então, isso aqui é o aumento linear transversal. É quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto. E você pode calcular com qualquer um desses elementos que estão aqui. Bom, agora que nós já vimos as equações, vamos lá para o referencial de Gauss. Os valores das distâncias e tamanhos possuem sinais que estão relacionados com as características do espelho, do objeto e da imagem. Então, ó, referencial de Gauss, nós temos espelho côncavo e espelho convexo. Lembrando aqui, ó, o espelho esférico, aqui seria o centro, né, da esfera, que faz parte dessa calota esférica aqui. No caso do espelho côncavo, a parte interna é refletora, então o raio de luz está vindo da região onde está o foco, que está o centro de curvatura. Já o espelho convexo, a parte externa é refletora, né? Então a luz vem do lado de fora da esfera, ou seja, do lado oposto ao centro de curvatura. Como que é o referencial de Gauss? Primeiro vamos falar sobre o eixo horizontal. No horizontal, onde que está vindo a luz, ou seja, onde está o objeto, é o lado positivo. E o lado oposto é o lado negativo. No espelho côncavo, o objeto está vindo no espelho convexo. O objeto não está na parte externa do espelho, então aqui é o positivo e aqui é o negativo. Então, onde está o objeto aqui, onde vem a luz, na parte de fora do espelho, aqui no espelho convexo, ou na parte interna do espelho côncavo, é o lado positivo. E o lado oposto é o lado negativo. De forma que, quais serão os sinais de F, P e P'? F, que é a distância focal. No caso do espelho côncavo, o foco não está no lado positivo? Sim. Então, se for o espelho côncavo, o foco é positivo. Já no espelho convexo, o foco está no lado negativo. Ou seja, espelho convexo. Então, se o espelho for côncavo, o foco é positivo. Se o espelho for convexo, o foco é negativo. O P, que é a distância do objeto. Se for positivo, que é o caso aqui, o objeto está onde a luz está vindo, né, que é a maneira comum, o objeto é real. Nós só iremos trabalhar com objetos reais, objetos na frente do espelho. Se o objeto for virtual, aí a distância dele é negativa. Para se ter objeto virtual, você tem que ter mais de um espelho esférico, que é o que nós não iremos trabalhar aqui. Nós iremos trabalhar com objetos reais, que é um objeto de frente para o espelho. Ele vai ser positivo. O P', agora P' sim nós vamos ter positivo e negativo. Se o P' for positivo, o objeto a imagem é real, quer dizer que ela está aqui do mesmo lado do objeto, que ela é formada pelos raios refletidos. E se o P' for negativo, significa que a imagem é virtual, ela está do lado oposto da onde vem a luz. Ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, que estaria aqui ou estaria aqui no espelho convexo. Agora vamos falar em relação da vertical aqui, a altura do objeto, a altura da imagem. Para cima nós vamos associar como positivo, para baixo como negativo. Para cima positivo, para baixo negativo.
Vamos ver os sinais do objeto, imagem e do aumento linear. Do objeto. O objeto, a altura dele é positiva. Ele é adotado como o sentido da orientação positiva. Então, se ele estiver para cima, que geralmente é o que nós iremos trabalhar, então para cima vai ser positivo. Se o objeto estivesse para baixo, aí iria inverter. Para baixo ia ser agora positivo. Mas geralmente nós vamos trabalhar com esse caso. O objeto sempre está orientado para cima. Ou seja, para cima é positivo e para baixo é negativo. Agora a imagem. Se a imagem for direita, ou seja, estiver para cima também, que nem o objeto, tem a mesma orientação do objeto, ela vai ser positiva. Se a imagem for, o seu sinal for, se a imagem for invertida, a sua distância terá que ser negativa, porque ela está ao contrário. Ou seja, o objeto vai estar para cima, a imagem vai estar para baixo. E o aumento? O aumento linear transversal, como a equação dele é A igual a I sobre O, o O sempre será positivo, certo? Então, dependendo do sinal do I, o A vai acompanhar o sinal desse I. Se o I for positivo, o A vai ser positivo, a imagem é direita. Se o I for negativo, porque a imagem é invertida, o A também vai ser negativo, que indica a imagem invertida, tá bom? Então, basicamente, se a imagem for direita, o A e o I é positivo. Se a imagem for invertida, o A e o I são negativos. Vamos lá agora para os exercícios. Opa, antes do exercício nós temos um resuminho, esqueci. Para não nos confundirmos, no sinal principalmente, eu vou fazer um resumo aqui. Começar pelo espelho côncavo. Se o espelho é côncavo, ó, lembra que o lado em que o objeto está é positivo e o lado oposto do objeto é negativo. Se o espelho para cima é positivo e para baixo é negativo. Se o espelho é côncavo, o foco é positivo, quer dizer que o foco está na região positiva. Primeiro caso, quando o objeto está antes do centro de curvatura. O P, que a posição dele é positiva, e o O também é positivo. Sempre vai ser positivo do objeto. Um objeto de frente para o espelho, o P e o O vai ser sempre positivo. Quando o objeto sai antes do centro de curvatura, a imagem está aqui, ó, entre o centro e o foco, que nós fizemos na construção das imagens na aula anterior. Qual é a característica da imagem? Real, invertida e menor. Se ela é real, o P' é positivo, ela está do mesmo lado do objeto, está do lado positivo aqui. Se ela é invertida, aí não. Se o O é positivo e a imagem é invertida, o I vai ser negativo. E se o I é negativo, o A é negativo. Pronto, aqui são os sinais das distâncias e aqui são os sinais das distâncias. Agora o objeto está em cima do centro de curvatura. A distância dele até o espelho, que é o P, é positivo, e a altura dele, que é o O, também é positivo. A imagem, quando ele está em cima do centro de curvatura, vai ficar onde? Em cima do centro de curvatura. Essa é a imagem 2. Características real invertida igual. Se ela é real, o P' é positivo, que é a distância dela, porque ela é formada do mesmo lado do objeto. Se ela é invertida, o I é negativo e o A é também negativo. Se o objeto agora está entre o centro e o foco, onde vai estar a imagem? Aqui, ó. A distância do objeto é positivo e o tamanho do objeto é positivo. E a imagem vai se formar aqui, ó. É o I3. Características da imagem: real, invertida e maior. Se ela é real, o P' é positivo. Se ela é invertida, o I é negativo. E se o I é negativo, o A também é negativo. Então, observe o seguinte: toda vez que a imagem for real, o P' vai ser positivo e o I vai ser negativo, porque a imagem é invertida. Ou seja, toda vez que ela for uma imagem real, quando ele falar projetada, é a imagem real, tá? Falou projetada, a imagem real. A distância dela até o espelho vai ser positiva e o I vai ser negativo. Quando o objeto estiver no foco, o P dele é positivo e o O é positivo. E a imagem? Aqui é a imagem própria, então ela não vai ter características, não vai ter sinais das suas distâncias, porque não vai possuir distâncias para ter sinais. E agora, quando o objeto está entre o foco e o vértice. A distância do objeto é positivo e o O é positivo. Então, você olha o seguinte, para o objeto, você precisa tomar cuidado do seu sinal? Não.
Ele é o referencial. A posição dele é o referencial. Então a posição dele vai dizer que onde ele está é positivo e a sua orientação ela é positiva. Tá? Então por isso que o P é positivo e o O é positivo. Quando o objeto está entre o foco e o vértice, onde vai formar a imagem? Atrás do espelho. E ela vai ser virtual, direita e maior. Agora, se ela é virtual, real, o P não é positivo, o P', quer dizer que é a distância da imagem. Se ela é virtual, o P' vai ser negativo. E se ela é direita, significa que ela tem a mesma orientação do objeto. Então, o I vai ser positivo. E se o I é positivo, o A é positivo. Então, ó, quando o P' for negativo, porque ela é virtual, o I vai ser positivo. Quando o P' for positiva, que é a imagem real, o I vai ser negativo, porque ela é invertida. Toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direita. Aqui são os sinais delas. No caso espelho convexo, lembrando que onde o objeto está é o referencial como sendo positivo, então aqui é positivo e aqui é negativo. Para cima é positivo e para baixo é negativo, seguindo a orientação do objeto. Seguindo essa orientação, o foco do espelho convexo é negativo, porque o foco fica aqui, ó, na região negativa. O objeto está aqui, de forma que o seu P e o seu I seja maior que zero. Distância dele positiva e o O positivo. A imagem vai se formar aqui entre o vértice e o foco do espelho convexo. Características virtual, direita e menor. Por ser virtual, o P', que é a distância dela até o espelho, é negativo. Só que como é direita, tem a mesma orientação do objeto. Então o I é positivo e o A é positivo. Então aqui nós temos o resumo das posições dos objetos, que é tudo positivo. Das posições das imagens, suas características e os sinais. Agora nós podemos ir para os exercícios. Agora sim, vamos para os exercícios. Exercício número 1, exemplo número 1. No anteparo, a 30 centímetros do espelho esférico, forma-se uma imagem. Opa, o que está a 30 centímetros do espelho na imagem? A distância da imagem até o espelho é o P', mais 30 centímetros. Lembre-se sempre de colocar o sinal, tá? Porque todos eles têm sinais. Por que mais? Porque no anteparo, o anteparo é onde você projeta a imagem. Se a imagem é projetada, ela é uma imagem real. E se ela é real, o P' é positivo. Então, forma-se a imagem nítida de um objeto real, situado a 10 centímetros do espelho. Então, quem está a 10 centímetros do espelho? O objeto real. Então, o P, que é a distância do objeto, mais 10 centímetros. Né? A distância do objeto sempre positiva. Isso não tem que não precisa se preocupar. Determine o tipo de espelho. É côncavo ou convexo? A imagem não foi projetada? Qual é o espelho que forma a imagem real? O convexo pode formar a imagem real? Não, só o côncavo. Então, côncavo seria o tipo do espelho, que é a resposta da letra A. Todo espelho que projeta a imagem é um espelho real. Ele é um espelho côncavo. Então, é a resposta da alternativa A. Letra B, a distância focal e o raio de curvatura. Então, ele quer o F. Qual é a equação que relaciona foco, a distância do objeto e a distância da imagem? É a equação de Gauss, que eu gosto de fazer dessa forma aqui. O F eu quero descobrir, né? O P é 10 e o P' é 30. Então, F é igual a 10 vezes 30, que é P vezes P', dividido por 10 mais 30, que é P mais P'. Certo? Isso aqui vai ficar 10 vezes 30, 300, dividido por 10 mais 30, que é 40. 300 dividido por 40, corto o zero com o zero, certo? Vai ficar 30 dividido por 4. Se você quiser simplificar por 2, ficaria 15 sobre 2. Metade de 15, 7,5. Então essa daqui é a distância focal. E o raio de curvatura? O raio de curvatura é o dobro da distância focal, né? Então, o raio é 2 vezes o 7,5. 2 vezes 7,5 é 15. Então, observe o seguinte. Sempre o raio de curvatura vai ser o dobro do foco. E sempre o foco vai ser a metade do raio de curvatura. Pronto. Determinando a distância focal e o raio de curvatura. Utilizando a equação de Gauss. Por quê? A equação que relaciona foco, P e P'. Próximo exemplo. Um espelho esférico convexo possui distância focal em módulo igual a 40 centímetros. Opa, mas é espelho convexo. Lembra quando ele fala em módulo, ele não vai te dar o sinal, ele vai te dar o valor absoluto do número. O sinal você vai ter que interpretar.
Se o espelho é convexo, o foco é negativo. Então, o foco é menos 40, certo? Um objeto é colocado a 160 centímetros do espelho. Então, a distância do objeto mais 160. Lembrando que para o objeto, a altura dele e a distância dele, sempre positivo. Então, tranquilo aqui. A que distância do espelho em módulo se encontra a sua imagem? Então, ele quer saber o P'. Qual é a equação que relaciona F, P e P'? A equação de Gauss. O F é menos 40, porque é um espelho convexo. O P é 160 vezes P', dividido por 160 mais P'. Como que eu faço para resolver aqui? Eu pego esse termo que está dividindo e passo ele multiplicando. Só que ao passar multiplicando, eu tenho que multiplicar os dois por menos 40. Eu tenho que fazer a distributiva. Se eu multiplicar 40 vezes 160, 4 vezes 16, 64. Né? Então vai ficar menos 6.400. Então 40 vezes 160, menos com mais é menos 6.400. E menos com mais é menos P' vezes 40, menos 40 P'. Que isso é igual a 160 P'. O menos 40 P' está negativo, passa positivo. Então vai ficar menos 6.400 é igual a 160 P' mais 40 P'. 160 P' mais 40 P' vai ficar 200 P', que é igual a menos 6.400. E o 200 está multiplicando, passa dividindo. Menos 6.400 dividido por 200. Dá para cortar o zero, né, que é simplificar por 10. Dá para cortar o zero, que é simplificar por 10. Menos 64 dividido por 2. Menos com mais é menos, e a metade de 64 é 32. Então, P' deu menos 32 centímetros. Ué, professor, deu negativo? É. Se o P', que é a distância da imagem, deu negativa, significa que a imagem é real ou ela é virtual? Ela é virtual. Volta lá na convenção lá que eu mostrei. Você vai ver que é isso. Então, é 32 centímetros e ela é virtual. Todo espelho convexo só não forma imagem virtual? Sim, então a letra correta aqui é a letra B. Próximo exemplo. Um objeto de 1 centímetro de altura. Então, a altura do objeto mais 1. Lembra que para objeto tudo é positivo, a altura é a distância. Colocada a 10 centímetros de um espelho esférico. Então, a distância do objeto, que foi colocada a 10 centímetros do espelho, é mais 10. Sempre positivo para o objeto. Produz uma imagem virtual de 2 centímetros de altura. E agora, a imagem é positiva ou negativa? Se ela é virtual, ela é direita ou ela é invertida? Se ela é virtual, ela é direita. Se ela for virtual e direita, se ela for direita, o I vai ser positivo. Então, o I é mais 2,5 centímetros. Com base nessas informações, assinale o que for correto. 0,1. A imagem localiza-se a 25 centímetros à frente do espelho. Uma imagem virtual, ela forma-se à frente do espelho, formada pelos raios refletidos, ou atrás do espelho. Atrás, né? Então, a 0,1 você já sabe que está errado. Quem forma-se à frente do espelho é a imagem real. E o próprio exercício falou que a imagem ela é virtual. Então, a 0,1 está errada. 0,2. A imagem localiza-se a 25 centímetros atrás do espelho. Então, eu tenho que saber essa distância dela. Como que eu determino a distância da imagem? Não é o P'? Só que aqui, ele não está me dando o F, está me dando o P. Então, não dá para usar a equação de Gauss. Ele está me dando o I e o O. Então, vamos pegar a equação do aumento. Isso daqui, ó. Tudo isso daqui é o aumento linear transversal. Pode ser calculado de todas essas formas aqui. Olha, ele me deu o O e me deu o I. E me deu o P. Certo? O que ele quer? Ah, ele quer a distância do objeto, da imagem. Ele quer o P'. Então, dá para igualar o I sobre O, que eu tenho, com menos P' sobre P. Pronto. Eu igualo isso daqui. Eu posso igualar qualquer um desses daqui, ó. Tudo isso aqui é uma forma de calcular o A, que é o aumento linear transversal. Então, eu posso igualar dois termos deles, que eles são todos iguais aqui. Substituindo, o I é 2,5, o O é 1, o menos P' eu quero descobrir e dividido por 10. 2,5 dividido por 1 é 1. E multiplicando cruzado aqui, né? Quanto que é 2,5 vezes 10? 25, né? Então vai ficar, ó, 2,5 vezes 10 é 25 e menos P' vezes 1 é menos P'.
Então vai ficar menos P' é igual a 25. Multiplicando os dois lados por menos 1, eu tenho que P' é igual a menos 25. Pronto. E se deu negativo o P', que é a distância da imagem, significa que ela é virtual. Se ela é virtual, ela forma-se atrás do espelho. Então a 0,2 está correta. Ó, imagem virtual, o P' tem que dar negativo. Beleza? Vamos para a próxima então. 0,4. O espelho é côncavo com 16,7 centímetros de distância focal? E aí, espelho côncavo forma imagem virtual? Ele forma. Só que no espelho côncavo a imagem virtual é maior que o objeto. Se você tiver alguma dúvida, volta lá e dá uma olhada no resumo. Já o espelho convexo, a imagem virtual é menor. A imagem não é 2 centímetros de altura? O objeto não é 1 centímetro? Então a imagem não é maior que o objeto? Se ela é virtual e maior, o espelho é côncavo. Então pode ser a letra 4. A 0,4 pode estar correta esse item aqui, certo? Só que eu não sei a distância focal, vou ter que calcular, então já vou calcular 4. 0,8. O espelho é côncavo com 25 centímetros de distância focal? Tem que calcular. 16. O espelho é convexo? Não, ele é côncavo. Ele é côncavo porque ele formou uma imagem virtual e maior. Então vamos ver se a 0,4 ou a 0,8 estão corretas. Se uma delas estão corretas ou se nenhuma delas estão corretas. Agora, como que eu vou determinar? Olha, deixa eu apagar aqui. Eu quero agora a distância focal, certo? Eu não tenho o I e o O. Eu não posso pegar aqui, ó. Eu quero o F, certo? Certo, eu quero o F. E eu não tenho o P? Tenho. Eu não posso usar essa equação aqui para determinar a distância focal? Posso. Então, se eu quiser, eu posso utilizar essa equação que eu estou mostrando aqui, igualar o I sobre O, igual a F dividido por F menos P, para descobrir qual é a distância focal. Eu posso fazer isso daqui, sem problema algum, daria certo. Só que qual equação eu vou utilizar? Eu vou utilizar a equação da lei de Gauss. Porque eu acho mais simples chegar no foco por essa equação aqui. Então, aplicando a equação de Gauss, eu tenho que o foco eu quero descobrir, certo? O P vale 10, o P' vale menos 25, correto? O P vale 10, mais o P' que vale menos 25. Então tem que fazer o jogo de sinais aqui, ó. Vai ficar o seguinte: 10 vezes o menos 25, mais com menos é menos, então vai ficar menos 250, certo? E mais com menos aqui vai ficar menos. 10 menos 25 vai ficar menos 15, então vai ficar menos 250 dividido por menos 15. Menos com menos é mais, então o foco é mais 50 sobre 3. 50 sobre 3 vai ser igual a 16,66666, que é aproximadamente 16,67. Então, a resposta correta seria o item 0,4. Ele daqui seria a resposta correta deste exemplo aqui. E a 0,8 está errada de distância focal. Então, é assim que você determina. Olhe as equações que você tem e a partir das equações que você tem aqui, você vê os elementos que o exercício te deu e o que você quer. E aí você resolve o exercício. Lembrando de sempre, pessoal, quando for fazer o exercício, tenha já copiado no seu caderno qual é a convenção de sinais, qual é o resumo, para ficar mais fácil de resolver. Essa é a dica que eu vou te dar para resolver os exercícios. Tenha sempre em mãos o resumo das posições, dos sinais e das equações. Último exemplo, último exercício da nossa aula. Último exemplo diz o seguinte: um pequeno objeto retilíneo é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo de Gauss, de raio de curvatura 16 centímetros. A imagem conjugada por esse espelho é real e sua altura é 4 vezes maior que a altura do objeto. A distância entre o objeto e o espelho é... Então ele falou que o raio de curvatura é 16 centímetros, mais 16, porque o espelho é côncavo. O raio de curvatura, gente, só serve para descobrir a distância focal.
Tá? Se o raio de curvatura é 16 centímetros, a distância focal é 8. Lembra que o raio é o dobro do foco? Então o foco é a metade. A imagem conjugada por esse espelho é real e sua altura é 4 vezes maior que o espelho. Opa! Se a altura da imagem é 4 vezes o espelho, 4 vezes a altura do objeto, significa que o aumento linear transversal A é igual a 4. Só que se a imagem ela é real, a imagem é invertida. Então o A tem que ser menos 4. Se for mais 4, a imagem é direita, mas a imagem é invertida, porque ela é real. Então tem que tomar cuidado com o sinal. Então o foco é positivo, porque é espelho côncavo. O A é negativo, porque a imagem é invertida. E ele quer saber a distância entre o objeto e o espelho, que é o P. Vamos lá para a equação que aparece o A. A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F dividido por F menos P. Bom, eu tenho o A e eu quero o P. P aparece aqui e P aparece aqui, certo? Eu tenho o P', que é a distância da imagem? Não. Ah, mas eu tenho foco. Então dá para igualar. A igual a F dividido por F menos P, certo? O A é menos 4, o F é 8, o F aqui é 8, menos o P que eu quero descobrir. Esse termo que está dividindo vai passar multiplicando, vai ficar 4 vezes 8 menos P, igual a 8. O 4 passa aqui, ó, distributiva, né? Menos 4 vezes 8, menos com mais é menos, 32. E menos 4 com menos P vai ficar mais 4P, que é igual a 8. O menos 32 está negativo, passa positivo. Vai ficar 4P igual a 8 mais 32. 4P é igual a 40, que é 8 mais 32. E o 4 está multiplicando, passa dividindo. P é igual a 40 dividido por 4. 40 dividido por 4 é 10 centímetros. Essa é a distância do objeto até o espelho, que seria a letra A. Pronto. Meus queridos, com isso eu terminei os exercícios de espelhos esféricos. Dica, meu querido, copie o conteúdo tudo bonitinho, copie as equações, copie o resuminho, copie a convenção de Gauss. E quando for interpretar o exercício, lembre de sempre, ao tirar o dado, colocar o sinal, se é positivo ou negativo, utilizando como apoio a tabelinha, utilizando como apoio o referencial às equações, tá bom? Muito obrigado pela atenção até aqui e até a próxima aula.